Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai tratar de um tema muito importante, que é a campanha da fraternidade 2023. A campanha da fraternidade desse ano vai falar sobre fome. Fome. Por um lado importante, por um lado é triste, que é a terceira vez que a campanha da fraternidade fala sobre fome. A gente sabe que a campanha da fraternidade sempre traz um tema que é de extrema importância para a gente refletir. E é importante a gente refletir sobre a fome, mas ao mesmo tempo é triste a gente ter que parar e pensar que o nosso país está com fome. E nós estamos aqui recebendo para falar sobre esse tema o diácono Raimundo Nonato, da Caritas Arquidiocesana aqui de Belém, presidente da Caritas. Boa noite, diácono Raimundo, seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta, muito obrigado. Boa noite, diácono Theo, boa noite os telespectadores. Para nós, estamos aqui falando desse tema, como você bem menciona, caríssimo diácono, triste, né? Estamos falando dessa realidade da fome, não deveríamos nem estar abordando, né? Mas é uma realidade e que nós, né, como missão, somos chamados a trabalhar. Como igreja, que é a mãe, que acolhe, está sempre com esse olhar, né, de caridade que nós devemos estar tentando, não somente para sensibilizar a sociedade, né, o povo de Deus, mas sobretudo realmente para dar atenção às necessidades básicas, né, das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Muito bem, também estou recebendo a irmã Maria Regiane da Mata Dias, ela é do Instituto Vicentino Catarina Laboré e é assessora da campanha da fraternidade desse ano 2023. Boa noite, irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, diácono Theo. Uma alegria estarmos aqui, né, para falar sobre a campanha da fraternidade, que é o modo brasileiro de vivenciar a quaresma. Infelizmente, o tema, né, não muito agradável, porque trata do flagelo da fome, mas é algo que nós queremos abraçar, porque nós precisamos amenizar, se não erradicar, a fome no nosso Brasil. Verdade, eu queria começar mostrando aqui o nosso livrinho, né, o texto base aqui da campanha, que acho que é importante a gente falar sério quando é sério mesmo. A gente não quer começar tão triste o programa assim, mas é porque o Brasil, né, irmã, voltou ao mapa da fome. Mas qual é a importância da campanha da fraternidade? Às vezes muita gente pode estar ligando o programa e dizer, mas campanha da fraternidade, qual é a importância da campanha da fraternidade para a igreja? Muito bem. A campanha da fraternidade, ela surge dentro desse período quaresmal. Campanha tem início, meio e fim. Então, automaticamente, ao final da quaresma, nós temos o término da campanha, mas que leva a frutos, ela gera frutos. Então, a campanha, esse modo brasileiro de viver a quaresma, é uma forma de nós, enquanto cristãos, nos comprometermos com uma causa. E este ano a causa é a fome. É a fome que todos nós sentimos, é um fator biológico, mas existe dentro do texto base as outras fomes que nós temos. Fome de saúde, de educação, de saneamento básico, de direitos humanos, a fome de cuidado com a casa comum. Então, a campanha da fraternidade nos ajuda a vivenciar a quaresma, jejum, oração e caridade a partir de uma dimensão bem social esse ano, de pessoas, não são números de famintos, são pessoas de carne e osso como nós, que estão pedindo um olhar diferenciado. Certo, e o que o texto base, ele fala, eu falei aqui na abertura do programa, que é o terceiro ano que a campanha fala de fome, mas é porque de fato o Brasil voltou a ocupar o mapa da fome. São milhões de brasileiros que estão passando, quando está falando assim, mapa da fome, fome que está dizendo, eu não tenho o que comer, né? Não é aquela coisa de você toma o café da manhã e, como diz aqui, faz um chibezinho à noite, come um açaí. Não, não tem o que comer, né? A qualidade nutricional, não tem a qualidade nutricional, né? Como dizem os nutricionistas, eles explicam bem melhor do que eu sobre isso. O texto fala sobre isso, não tem alimento, passam fome, passam necessidade mesmo, então é miséria absoluta. Então isso é muito grave.
E isso clama aos céus, né? Deus não fica feliz com isso. Com certeza a gente precisa se incomodar. E eu acho que a campanha traz essa discussão, né? bem à tona. Perfeito. Ela traz esses dados, inclusive. Sim, né? Isso. Logo, nós temos o texto base, o senhor mostrou a capa. Vou mostrar a capa aqui. Por favor, eu peço que a gente possa visualizar realmente explicar esse um pouco texto. Essa capa. Isso, perfeito. Esse é o nosso cartaz da campanha, é a imagem do país, do Brasil, né? Nós temos aí o mapa do Brasil e nós temos as 4 mãos que representam as cores, né? Nós somos pretos, pardos, brancos. Então, essas cores para dizer que todos nós precisamos estar envolvidos, amarelos, e o arroz e o feijão, que é uma alimentação que todos nós deveríamos receber diariamente. Quem fez essa arte foi Luiz Lopes, do Distrito Federal. Ele traz para nós essa imagem do Brasil como celeiro do mundo de alimentos, mas nós temos, infelizmente, o flagelo de 33 milhões de brasileiros, pelos dados atuais do segundo Vigisan, que é justamente essa pesquisa feita. E algo, Diácono Theo, bem interessante no ver, é sobre um conceito de segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Isso. A segurança alimentar é a pessoa poder, durante o dia, receber as refeições, né, que nós precisamos receber, as 3 refeições diárias, né, além dos lanches, né, dos intervalos de lanche, e que elas sejam saudáveis. A gente precisa comer verduras, frutas. Legumes, proteínas, carboidratos, isso tudo é importante. Pode comer só farinha o dia todo. Perfeito, nós precisamos nos alimentar bem, fazer atividade física. E a insegurança alimentar existe a leve, a moderada e a grave. Né? A leve é aquela que das 3 você faz uma, você faz 2 melhor. A moderada você faz uma. E a grave, você faz nenhuma, porque você não tem perspectiva de se alimentar. Né? Você conta com a sorte, realmente eu vou comer nesse dia, porque a pessoa ela tem insegurança alimentar. E esses dados, no ver, eles são muito graves, porque no Brasil nós temos 125 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, ou leve, ou moderada, ou grave. Então, além dos 33 milhões que passam fome, que é um dado concreto, 125 milhões vivem em insegurança alimentar, porque comer mortadela e ovo diariamente, em uma refeição ou 2, isso não é segurança alimentar. É verdade. Então, porque agora o método é ver, iluminar, né? Ver, iluminar e agir. Ver, julgar e agir, mas o iluminar é mais solene, ilumina, nem tanto julga. Esse iluminar, né, esse ver principalmente, mostra os dados muito fortes. Né? E a Arquidiocese de Belém tem um trabalho já há muitos anos, né, com a Caritas. A Caritas da Arquidiocesana tem vamos continuar aqui com o ver, né, com o Diácono Raimundo Nonato. Explica um pouco para nós o que é a Caritas, o que é que a Caritas vê de problemas aqui na Arquidiocese, Diácono, por favor. Realmente os problemas na nossa região metropolitana, né, no contexto da nossa Arquidiocese de Belém, não são poucos, né? Mas, primeiramente, é trazer um pouco para que nós tenhamos conhecimento, que nem todos têm, de todas as ações que a Caritas pode desenvolver. Né? Nós somos uma rede de solidariedade, ela é uma atuação internacional. Né? Então, a Caritas brasileira é composta por 170 entidades membros, né, onde a Caritas Belém é uma delas, em 12 regiões e 5 articulações. Né? A Caritas Belém, trabalhando na região metropolitana, no contexto das 104 paróquias, né? Temos atuação não somente na formação, na educação, mas sobretudo na segurança alimentar, uma das nossas áreas de atuação. É que há 10 anos nós desenvolvemos a campanha Belém Casa do Pão, né, por exemplo, onde a última campanha em 2022, somente no período do Natal, foram assistidas 22 mil famílias. Né? Nesse contexto paroquial, na nossa realidade, as campanhas feitas por cada voluntário, por cada missionário nas suas paróquias que atuamos. Então, é uma das áreas somente, né?
Quer dizer, quantas áreas a Caritas atinge? Até para que muita gente conheça a Caritas. Eu sei que uma das atividades da campanha, o Agir, é implantar núcleo das Caritas, inclusive o plano pastoral da Arquidiocese, é que em cada paróquia, para você que é pároco, que está nos assistindo, ou para você que é paroquiano da sua paróquia, é que haja nas paróquias implantados núcleo das Caritas, porque é uma expressão da caridade para atingir principalmente as pessoas em vulnerabilidade social. Ora, se você está numa vulnerabilidade social, possivelmente você está numa insegurança alimentar. Isso, insegurança alimentar. Então, o núcleo da Caritas vai ajudar a paróquia. Então, quais são as dimensões que a Caritas abrange? Pode falar de algumas, as principais? Ok, das nossas áreas de atuação são 12, né? E basicamente 6 delas nós desenvolvemos na região metropolitana de Belém. Além da segurança alimentar, que hoje também nós temos essa preocupação de não somente dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então temos a economia solidária, tá? Que é exatamente daquelas famílias assistidas, nós estamos trabalhando a capacitação para que elas possam desenvolver alguma atividade de geração de renda para ajudar no seu sustento, né? E isso vai nos mostrar em parte do que a irmã falava desse contexto, né, da fome, né, que hoje, digamos, no Brasil, de cada 10 lares, somente 4 deles têm alimentação suficiente e saudável, né? Então, nós estamos buscando trabalhar a economia solidária, com implantação de hortas comunitárias, para que as famílias possam estar desenvolvendo atividade para ajudar no seu sustento, mas também com a possibilidade de comercializar o excedente, né? Nós temos a área também de imigração e refúgio, onde nós trabalhamos com os nossos irmãos que chegam aqui, principalmente os venezuelanos, né? Nós atuamos também em relação a eles. Temos o programa da infância, adolescência e juventude, trabalhamos a formação do voluntariado, a parte também da meio ambiente, para trabalhar a questão da casa comum. Quer dizer, são 12 entre todas elas que nós podemos desenvolver. Várias formações. Exatamente. Né, que a Caritas... Em relação à proposta do nosso plano de pastoral, nós temos lá uma das dimensões, que é o CURAI, a meta da caridade, que é exatamente implantar o núcleo Caritas em todas as paróquias. O que significa isso? Reforçar, fortalecer as ações sociais que já acontecem na paróquia, através da pastoral social, né? E que a Caritas possa viabilizar também a elaboração de projetos, captação de recursos para trabalhar não somente as necessidades, mas as potencialidades também no contexto paroquial, né? Tem toda essa possibilidade de vivenciar esse trabalho conjunto, né, como diz a sinodalidade, né, que é o caminhar juntos e juntar a pastoral social com as ações da Caritas para que nós possamos desenvolver a Muito bem. ação. Eu vou mostrar mais uma vez o nosso livrinho da campanha. Esse aqui é o texto base, o manual, né? Tem o manual, tem o texto base, tem a Via Sacra, a celebração ecumênica, CF em família, na catequese, na escola, na universidade, nos círculos bíblicos, Fraternidade e Fome na Amazônia, Fraternidade e Fome, Economia de Francisco, Fraternidade Viva, Jovens na CF, Retiro Popular, Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia. Todos esses subsídios estão à disposição para você. E o telefone da Caritas, olha, para você que quer conhecer a Caritas e ter essa dimensão da Caritas implantado na sua paróquia, é só ligar para 3355-2711. 3355-2711 está bem aqui para você. Fácil de você ligar aqui em Belém, né? Esse é o telefone da Caritas, horário comercial funciona, tem sempre alguém para atender, você pode ligar, pode conhecer o trabalho da Caritas. Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a CF, Campanha da Fraternidade 2023, aqui o nosso livrinho, né? Deixa eu tirar aqui o dedo, aqui mostrar para você, né? Para que você possa bem acompanhar. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer.
Tem um canto até, dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. É um canto bonito. Não sei se está na Kef, nem vi os cantos, né? Mas podemos cantar esses cantos, que é bem bíblico, né? A fome, inclusive, o texto base fala muito sobre, desde o Antigo Testamento, como Deus fala da importância da comida, do pão. Vós estavas o maná no deserto, pão, não estás com fome, vou dar de comer, o maná no deserto, vós estás com fome, a multiplicação dos pães. Então, a questão da comida é extremamente importante para Deus, as pessoas se sentirem saciadas, se sentirem com fome. Então, é bíblico isso, né? Isso não é político no sentido político partidário, que às vezes hoje com essa questão de polarização não se pode falar mais nada dessas coisas que todo mundo, porque é campanha comunista, é campanha não sei de quê, é campanha... É terrível isso, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos acabar com isso, né? Não se pode mais falar nada de justiça social, que você já é acusado de coisas sem sentido, que é absurdas. Olha, o objetivo geral da campanha é sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Vou repetir. Sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. É a partir do Evangelho, né, irmã? Perfeito. Então é um objetivo muito, muito forte, né? Ele é muito expressivo. Na verdade, é o olhar. Nós precisamos olhar a realidade. Quando nós vamos para o Iluminar, nós vamos encontrar o texto de Êxodo. Jesus ouviu, Deus ouviu o clamor do seu povo, o sofrimento do seu povo. E Jesus, na expressão do Evangelho de Mateus, que é o texto base, né, envolvido aí do Iluminar, Mateus 13, de 14 a 21, ou melhor, Mateus 14, de 13 a 21, vai nos dizer que Jesus sente compaixão daquela grande multidão. E o Evangelho não é o Evangelho da multiplicação dos pães, mas é da divisão dos pães para partilha, porque os discípulos querem despedir a multidão para comprar o alimento. Jesus disse, não, dai-lhes vós mesmos de comer. Esse é o lema que vai nos ajudar a refletir que não é o outro que tem que dar, somos nós que temos que dar de comer, o convite de Jesus. E aí é preciso uma conversão pessoal. Por isso o tempo da Quaresma é propício para a gente se olhar. O nosso estilo de vida, nós desperdiçamos alimento na nossa casa, desperdiçamos água. Como a gente cuida da casa comum, como nós cuidamos dos nossos ambientes, da nossa saúde, como nós olhamos os direitos sociais nossos e das outras pessoas. São várias fomes, são várias realidades. Nós temos nos dados do V, nós desperdiçamos, enquanto brasileiros, 140 mil toneladas de alimentos. Isso é grave, isso é sério, porque esse alimento que eu vou desperdiçar, ele pode alimentar pessoas, essas pessoas vão buscar no lixo o alimento. Então nós não podemos ver uma pessoa no lixo, catando alimento ou pedindo no sinal, e nós sermos insensíveis a essa realidade de desemprego, de fome, de insegurança alimentar, de miséria. É um flagelo. É verdade. É a terceira campanha, 75, 85, 2023. É vergonhoso retomar que na década de 70, 80 nós trabalhamos essa questão da fome na campanha e nós retomamos em 2023. Antes da pandemia, nós já tínhamos um número expressivo, já crescendo, da fome no Brasil, e com a pandemia, tudo explodiu. Tivemos aquela pão para quem tem fome, né? Isso mesmo. Aquela campanha. E o senhor cantava, o hino da campanha esse ano é belíssimo, nós encontramos no texto base também. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Então o apelo é para nós. É verdade. Uma coisa, Nonato, que eu acho interessante é como às vezes a gente não se incomoda com isso. Essas semanas passamos antes
de agora, né, nas semanas durante durante a semana, não no domingo, mas algumas semanas atrás, os evangelhos da semana vêm falando de Jesus chamando a atenção dos fariseus sobre essa religião de fachada, né, que tem uma aparência e não se incomoda com a essência. Muitas vezes nós somos assim, achamos que esses problemas sociais não é coisa de religião. Fome, miséria, as coisas. Então eu sempre fico pensando nisso, né? Será que a gente não se incomoda com os mais pobres? Às vezes não. A gente se preocupa muito em rezar ir para a nossa missa, rezar o nosso texto, fazer a nossa novena, a nossa trezena, seja lá o que for, e pronto, eu já estou com o meu passaporte para o céu. Está errado, gente. Quer dizer, a campanha, nós temos que nos incomodar, sim. Então, uma religião que não se incomoda, que não se preocupa com o outro, que não se incomoda com a dor do outro, tem alguma coisa errada aí. Certamente. Diga lá, Renato. Bem, Diácono Theo, busco primeiramente a gente refletir a primeira carta de Coríntios 13, né? 13, né? Se não tiver amor, se não tiver caridade, né? De nada adianta, né? Então, a gente buscar essa luz do Evangelho, né? Esse iluminar, realmente vermos qual o nosso papel, né? Onde eu estou, né? O que eu devo fazer, né? E como fazer, mas, sobretudo, a partir do Evangelho, de onde tudo nos somos enviados, né? E nós buscamos sempre trabalhar essa questão da caridade a partir do testemunho e anúncio do Evangelho, né? Que nós temos como missão institucional, né? Que é testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas, né? Sobretudo buscando construir a sociedade do bem viver, né? E defendendo toda forma de vida, né? Mas de forma muito especial, dando atenção a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, isso requer que nós tenhamos essa atenção, independente, né, de quem eu seja, mas que a gente possa ter uma sensibilidade, olhar ao nosso lado daquele que mais necessita, né? E, de fato, vivenciar o Evangelho que nós anunciamos, né? Então, como igreja, eu trago mais uma vez ver o quanto é importante essa correlação hoje do nosso plano de pastoral com o que se propõe a campanha da fraternidade, né? Que é a questão do curai, né? Você citou os evangelhos, né, que vem sempre falando, Jesus viu a multidão, teve compaixão, né? Então, como diz, não despede eles não, dai vós mesmos de comer, né? Então, isso é que nós somos chamados, a minha atenção, com este olhar, né, caritativo, a Caritas passa por isso, né? Uma dimensão mais de partilha, né? Exatamente. Porque quando ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer, a lógica não passa pelo consumo, né? Sim, pela questão econômica, né? Quer dizer, eu tenho que olhar pela partilha. Inclusive, eu só estava falando, por que o Brasil tem tanta fome? Por que o Brasil tem tanta fome num país que é tão rico? Não somos um país pobre. Por que tem tanta fome num país tão rico, irmã? Porque também tem muita concentração de renda, isso é verdade. Há dinheiro, há muita concentração na mão de poucos. Isso é um problema político, isso é um problema social. Há um problema social. Então, quando Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer, significa que alguém pode dar de comida para alguém. Sim. Eu posso tirar de mim para dar para o outro, né? A Caritas tem essa dimensão, né, caritativa. Sim, exatamente. Como eu citei, é uma das nossas ações, né, dentro da atuação da segurança alimentar e nutricional, né? Que é trabalhar essa realidade não somente do assistencialismo, mas trabalhar também visando a questão das políticas públicas, né? Trabalhar algo que possa também viabilizar um programa de governo que possa dar atenção a essas famílias, a questão da geração de renda, o emprego, né, para que essas pessoas possam ter verdadeiramente a vida com dignidade. Mas, enquanto isso, nós não deixamos de dar atenção, né? Que é vivenciar a solidariedade, né? Trabalhar com um olhar caritativo, né, para que nós possamos, como diz, testemunhar esse evangelho que nós anunciamos, né, vivenciarmos. E hoje a campanha da fraternidade nos dá essa oportunidade de olhar cada vez mais para a missão da Caritas, né, que é trabalhar em rede, né, digamos, buscar ver a realidade da casa comum, né, para que nós possamos realmente favorecer, viabilizar uma vida em plenitude para o nosso irmão, e como diz o curai, né? Então, o alimento, ele cura a fome,
né? Então, que a gente possa trabalhar essa realidade e ser solidário, ser sensível, né? Também voltando a falar da insegurança alimentar que você está trazendo aí, a insegurança alimentar faz um mal muito grande também para a futura geração de brasileiros, porque como as crianças sem se alimentar, irmão, como é que elas vão crescer? Perfeito. Esses dados, eles estão todos... É importante que seja divulgado o texto base para leitura, porque esses dados, eles estão todos precisos aí. Importante. Nós temos um dado, o senhor falou da concentração de renda, existem as causas da fome aí. Tem as causas da fome. São várias causas, né? Essa questão da desigualdade social, pela concentração, pelo agronegócio. Nós temos um grupo seleto que ganha 320 salários mínimos por mês. Grupo seleto. E a gente tem esses dados aí muito precisos. E por que tanta desigualdade, né? Por que que uns ganham muito, outros poucos, outros nada? Por que as pessoas vão morar nas ruas? E com a pandemia isso se agravou muito mais, porque as pessoas ficaram desempregadas. Como que elas vão pagar aluguel? Elas não têm onde morar, elas vão para as ruas. Ou as próprias famílias abandonam, e aí a gente tem a fome com relação às crianças, aos idosos abandonados pelas suas próprias famílias. São muitas fomes, diácono, que nós temos. E o iluminar da palavra de Deus, porque independente de quem fosse o presidente do país ou o governador do estado, nós iríamos trabalhar a campanha da fraternidade sobre a fome e nós vamos, através do agir, chegar a esses meios públicos que nós temos de nos representar para exigir as políticas públicas, porque as pessoas têm direito a se alimentar. Esse é um direito. A alimentação é um direito de todos nós e não deve ser negado a ninguém. Então, o iluminar é muito claro, Mateus 25. Nós estamos em Mateus 14, aí Jesus que vê a multidão, e é interessante os verbos, diácono, dentro do iluminar, fazendo a leitura do texto, a leitura orante, que é o caminho que nós fazemos. Jesus, diante daquilo que os discípulos pedem para... Olha, despede a multidão para comprar alimento. Não, o que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Jesus toma, Jesus abençoa, Jesus parte para distribuir. E essa distribuição que os discípulos fazem, ela é tão expressiva de solidariedade e partilha, que mesmo assim eles ainda vão recolher para não estragar, para não desperdiçar. Então Jesus nos dá um grande ensinamento a partir desse Evangelho de Mateus, né, que é bem interessante para nós, porque lá no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, Jesus é muito incisivo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, eu era forasteiro e você me acolheu, estava doente, me visitou, prisioneiro. Mas pode ser o contrário para nós também. E o texto base diz que nós não podemos correr o risco de escutar de Jesus: eu tive fome e não me deste de comer. Nas obras de misericórdia, Jesus disse no final dos tempos, quando nós fomos julgados, talvez a gente possa imaginar, né, que porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fiz a minha... Não há nada contra essas coisas, né, dessas exterioridades, mas quando a gente morrer, Deus vai perguntar: eu tive fome e tu me deste de comer. É uma das obras de misericórdia, né? Olha lá, né? Telefone da Caritas, né? Para deixar de refletir, né? 3355-2711, 3355-2711, está aqui para você, né? Telefone da Caritas para você ligar e colocar o núcleo da Caritas lá na sua paróquia, cutucar lá seu padre, né? E dizer: olha, padre, tem o núcleo da Caritas aqui. A gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre, Campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus fala, a gente está insistindo muito nisso, porque tem gente que pensa que isso é coisa puramente político-partidária, né? Muita gente que pensa isso.
esse pessoal tem gente fanática mesmo, fanatismo mesmo, gente fanática mesmo, que tem essa coisa, essa coisa política, coisa de política, de querer trazer essa coisa de fome, né? Não tem nada a ver isso. A igreja sempre trabalhou com isso. A terceira vez que a igreja traz, me lembro daquele, como é que eu falei ainda agora sobre a última campanha, pão para quem tem fome, né? Fome. E a outra, eu não me lembro. Pão em todas as mesas. Pão em todas as mesas e pão para quem tem fome. Já foram várias vezes trabalhados e é bíblico isso, né? Quer dizer, Deus não quer a miséria, né? Deus não quer a miséria. Não é para dizer, olha, fique assim mesmo que Deus vai... a injustiça social não é do plano de Deus, não é da vontade de Deus isso. Então nós temos que nos indignar com isso, nós temos que nos indignar com a fome, com a insegurança alimentar, com a desigualdade que existe. Isso está errado, né? Então, a igreja se posiciona assim contra isso. A igreja tem uma opção preferencial pelos pobres. Então, isso é uma coisa que vem antes dessas questões políticas que a gente tem vivido aqui no Brasil. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm essa dificuldade de entender isso e politiza certas coisas que não tem que politizar. Temos agora o quê? Antes a gente começa a conversar e se empolga. A abertura da campanha da fraternidade aqui na Arquidiocese vai ser quando, irmã? 25 de fevereiro, às 8h30 da manhã, na Catedral Metropolitana. E como é que vai ser essa abertura? Vamos ver. Nós temos a celebração eucarística, né? E a partir dali a gente aponta os caminhos para o agir, né? Nós vemos a realidade, iluminamos a partir das formações que nós estamos tendo, né? Nas paróquias, nos grupos. E a partir daí agora é o agir, é o compromisso que nós vamos assumir nesse tempo quaresmal. Tá. E o que é o agir? O que vocês têm discutido no agir? Eu sei que 2 semanas atrás teve uma formação lá na faculdade, né, católica. Se vocês têm tido formações sobre a campanha, o que o agir tem vislumbrado como agir? Esse ano o texto base ele apresenta um agir, uma proposta bem ousada, um agir pessoal, comunitário, eclesial e sociopolítico. Vou para o pessoal. Nós temos vários itens, inclusive são 17, para este nível pessoal. Primeiro, olhar o nosso estilo de vida, o que nós desperdiçamos, como nós podemos trabalhar o voluntariado, como nós podemos realizar enquanto família, enquanto trabalho, enquanto escola, ações que minimizem a fome de muitos irmãos e irmãs nossos, porque a fome, já nos diz Betinho, dentro do texto base, a fome tem pressa, a pessoa quer se alimentar. Então, existem vários compromissos pessoais. O que eu preciso mudar na minha vida para que eu vivencie de fato essa campanha da fraternidade? Que eu seja solidário com os outros, que eu realize momentos de reflexão, até mesmo dentro da minha casa, sobre o desperdício de várias coisas. As pessoas têm fome também de atenção, diácono. Isso é sério, dentro do texto base a gente percebe isso. Então, primeira dimensão pessoal. Depois a dimensão comunitária eclesial, que é a nossa enquanto igreja. O que nós, enquanto igreja, podemos fazer neste tempo de campanha da Quaresma. E tem várias sugestões também. Inclusive, uma delas se refere às sextas-feiras de solidariedade, que são parecidas com aquela que o Papa vivenciou também. Que a gente possa, enquanto paróquia, enquanto igreja, organizar momentos de almoço solidário, de doação de alimentos, de roupas. E não é doar aquilo que não serve mais, mas é doar aquilo que o pobre realmente possa utilizar. São Vicente de Paulo, inclusive, ele é mencionado no texto base, meu fundador, com muita alegria eu falo de São Vicente, porque São Vicente, ele vislumbrou no pobre a imagem do Cristo. Então, o Mateus 25 para nós é muito forte, porque nós precisamos dar o alimento, dar a água, visitar os doentes, ser presença no meio das pessoas, principalmente das mais abandonadas e esquecidas da sociedade. O final da oração da campanha fala sobre isso, que nós tenhamos esse olhar para a pessoa e principalmente para os mais abandonados, sofridos da sociedade. A oração da campanha, diácono Theo, é muito importante a gente rezar, porque ela começa, Pai de bondade, depois ela apresenta a Jesus, o Filho, que tem compaixão daquela multidão faminta. E depois nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude a vivenciar a campanha, assumindo de fato aquilo que enquanto igreja não deve ser negado,
que é o compromisso social. O diácono dizia o amor, né? O amor expresso através de gestos concretos. Que as nossas paróquias trabalhem a questão também dos momentos nossos festivos em forma de partilha, almoços partilhados, e que não estrague alimento, né? Que a gente valorize também a agricultura familiar, alimentação saudável também nos nossos momentos juntos. Tudo isso o texto da base apresenta para nós. Fazer seminários sobre a doutrina social da igreja, compreender realmente essa dimensão da fé e cidadania. Isso são propostas para a igreja vivenciar. E principalmente, diácono, nós temos no Domingo de Ramos a campanha, né, a Coleta Nacional da Solidariedade. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 2 de abril, que é Domingo de Ramos. É uma coleta nacional da solidariedade, que é o que essa coleta, irmã? Serve para quê? Ela vai justamente servir para os projetos que vão ajudar a diminuir a fome no nosso país. Nós temos o Fundo Nacional de Solidariedade, que a CNBB, através da campanha da fraternidade, nos ajuda a compreender. 60% dessa coleta ela fica nas dioceses e 40% ela vai para a CNBB nacional, para que a CNBB possa gerir projetos a nível de Brasil que atendam a essas situações. E no caso bem preciso esse ano sobre a fome. E é bem interessante saber que o assessor das campanhas, o padre Jean Paul, sinalizava para a gente o ano passado que o norte e o nordeste do país são os estados que mais têm fome no Brasil. Sim. E que menos fazem projetos para a CNBB de promoção social. É verdade. Porque a ação, diácono Theo, ela é não apenas assistencial. Quem tem fome tem pressa, precisa comer. Mas ela também é promocional. Nós podemos fazer, enquanto paróquia, enquanto comunidades, enquanto grupos, projetos que a gente pode enviar para a CNBB, em comunhão com o nosso pároco, com o nosso arcebispo, com os nossos bispos auxiliares, para enviar esses projetos. E muitos deles estão acontecendo nos outros estados do Brasil, que tem mais acesso no sentido de enviar os projetos. Mas nós podemos fazer isso, enquanto igreja na Amazônia. Nós podemos participar, porque é só entrar no site da CNBB, tem lá um destinado a campanhas, a esses projetos que podem ser enviados. E um outro ponto importante do AGI, além do assistencial, promocional, é também o sociopolítico, que é o nosso engajamento nos conselhos de direito, né? Dentro da dinâmica do ser sociedade civil, porque o segundo é comunhão eclesial, né? O comunitário eclesial, a gente fazer parte enquanto igreja, se envolver na campanha, fazer murais sobre a campanha, mostrar para as pessoas essa realidade da fome. Isso nas escolas também é importante a gente abordar, por onde nós estivermos, divulgar a campanha da fraternidade, porque são nossos irmãos e irmãs, diz a oração da campanha, que estão vivendo o flagelo da fome. São mais de 33 milhões de pessoas, são 125 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar no nosso país. Isso é grave, isso é sério. O distintivo do cristão, diz o texto base no AGI, é a caridade. E como nós estamos vivendo esse distintivo? E a terceira proposta do AGI é justamente a sociopolítica, que é a sociedade civil, que é o governo federal, estadual e municipal. Como que nós vamos ajudá-los a viver a campanha? A partir do nosso comprometimento de levar até eles. As políticas públicas estão acontecendo no país, no estado, no município? De que forma? Os conselhos de direito, eles estão de fato acontecendo? A merenda escolar, ela valoriza a agricultura familiar? Os centros de referência de assistência social, eles estão garantindo essa oportunidade do povo realmente ter direito, né, garantido, diante daquilo que nós vivenciamos, tantas fomes no país, no estado e no município, na nossa região metropolitana. Então, é algo que a campanha esse ano, ela é muito ousada, porque ela apresenta os três: pessoal, comunitário eclesial e sociopolítico. A sociedade civil, os nossos governos e o quanto nós podemos incentivar a vivenciar essas políticas públicas, porque nós temos direito do bem viver,
como o diácono falava para nós. Muito bem. E quais são os planos da Caritas para este ano de campanha da fome? Bem, o plano da Caritas já, digamos, está em ação, já está em atividade. Nós vamos, digamos, a partir do nosso plano de pastoral, né, como diz, fortalecer, né, dentro dessa dimensão do agir que a irmã menciona, quer dizer, no plano pessoal, nós podemos perguntar, né, o que eu posso fazer, né? Citando a questão da campanha da solidariedade, né, do Domingo de Ramos, campanha solidária. Podemos contribuir para que possamos ter esse retorno, né, dessa colaboração em projetos, né? Então, são projetos que acontecem no entorno da nossa comunidade paroquial, nós podemos exatamente contribuir. No comunitário eclesial, hoje nós temos inúmeros projetos desenvolvidos, financiados pelo próprio organismo da igreja. Não somente o Fundo Nacional de Solidariedade, nós temos a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, nós temos horta comunitária aqui na região metropolitana de Belém, com recurso da REPAM, né, que busca sempre estar viabilizando que com isso venha a acontecer, estamos sempre incentivando. E nós, graças a Deus, temos o apoio do nosso arcebispo que nos incentiva também para trabalhar essa realidade. No plano sociopolítico, né, a questão das políticas públicas, dentro do nosso plano de pastoral está previsto, né, além de trabalhar a questão caritativa, a implantação dos núcleos Caritas nas paróquias, trabalhar também a dimensão juvenil com relação aos oratórios, mas também fazer parte dos conselhos paritários. Né? Os conselhos que temos na região metropolitana, nos 5 municípios da região metropolitana, quais deles nós estamos sentados através das pastorais, das paróquias, da Caritas, onde nós estamos, alguns deles, né? E assim nós trabalhamos. Por exemplo, a questão da migração. Hoje nós temos trabalhado com o município de Belém, né, a questão dos migrantes que estão em abrigo do Itapanã, os assentamentos de venezuelanos que tem lá no Mosqueiro, no Outeiro, que são 3, né, buscando parceria com a Defensoria Pública, né, para trabalharmos a questão das políticas públicas em atenção a esse público, né, os moradores de rua, né, criamos agora recentemente, há um mês atrás, o comitê para atenção, apoio e trabalhar as políticas públicas para pessoas em situação de rua, adulto, no município de Belém. Devemos buscar trabalhar essas outras realidades também nos demais municípios, né? Ou seja, são ações que nós devemos dar continuidade, além do que nós já fazemos, que não é pouco, mas de, digamos, fortalecer, fomentar mais para que possamos dar resposta a toda essa realidade, né? De famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Eu tive recentemente, há 3 semanas atrás, fazendo evangelização com a Missão Belém, na área de São Brás, a Presidente Vargas, com aquelas pessoas em situação de rua, dormindo debaixo das marquises, né? E levando essa palavra para que alguns possam ir buscar realmente ter uma vida mais digna no abrigo da Missão Belém. Então, todas essas realidades que nós temos que estar atentos. E através dos núcleos paroquiais nós estamos desenvolvendo essas atividades, levando uma sopa, levando um alimento para essas pessoas, mas também fazendo com que eles possam buscar ter uma atenção melhor e, como se diz, ser devolvido para a sociedade com dignidade. Certo. Telefone da Caritas, 3355-2711, está aqui, 3355-2711, você pode ligar. Esse telefone, durante o horário comercial, serve para você que gostaria de ter um núcleo da Caritas também para formação sobre campanha da fraternidade, sobre formação pastoral social, outras coisas mais. Esse telefone vai ajudar você. E a ideia da campanha é para que a campanha possa mudar. Ninguém pode terminar esse ano com a campanha, passar pela campanha e não sermos outros, né? A campanha vai deixar uma marca muito grande na vida de todos nós. Eu quero agradecer tanto ao diácono Raimundo Nonato, que é a presidente da Caritas Arquidiocesana, e a irmã Maria Regiane da Mata Martins, do Instituto... Mata Dias, do Instituto Catarina Laboré. Diácono, 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Veja, eu quero somente agradecer da oportunidade para que nós pudéssemos abordar, né, toda essa temática da campanha da fraternidade, que é de fato para que nós possamos
sensibilizar a sociedade, o povo de Deus, as forças vivas da igreja, né? E assim, como diz todo, nos enganjarmos, né? E buscar verdadeiramente testemunhar aquele evangelho que somos chamados a vivenciar, né? Então, a partir do nosso batismo, que nós possamos ser esses profetas, sacerdotes, reis, né? Que vivenciamos a nossa missão, né? Então, que todos possam nos juntar. Estamos na Caritas Belém, à disposição para que nós possamos levar adiante a nossa missão. Irmã, por favor. Agradecer também por esse momento muito família, né? Porque enquanto igreja, toda vez que nós falamos sobre a campanha da fraternidade, sobre o tempo da quaresma que nós vamos vivenciar agora, é um tempo de se olhar, né? E pensar o quanto nós podemos ser pessoas melhores, vivenciar o ser cristão, ser um outro Cristo, né? Ser luz, ser sal da terra. E o final do texto base, a conclusão que a equipe nos apresenta diz: mãos à obra. Então agora está em nossas mãos, né, esse trabalho em favor da vida, não sermos indiferentes com a vida, mas sermos solidários. São Vicente de Paulo já expressava isso, né, o quanto nós precisamos cuidar dos pobres, porque nós estamos cuidando de Jesus Cristo. Né, que nós possamos abraçar essa campanha com muito empenho, né, porque é uma campanha nossa, são irmãos e irmãs abandonados e famintos. E nós precisamos, com o olhar de Maria, que no Magnífica cantou, encheu de bens os famintos, né? Que nós possamos também acreditar nesse Magnífica e abraçar enquanto igreja, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto sociedade civil, que é possível, né, dar de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Muito bem. Eu vou me despedir de você e vou pedir que a irmã termine lendo a oração da campanha da fraternidade para nós. Quero agradecer a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Boa quaresma, né, para todos nós. Nós vivamos uma boa quaresma, uma boa campanha da fraternidade. Vamos escutar agora a oração belíssima da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém.